O nome do anime tá na descrição do vídeo. A história começa na vida de um homem chamado Suzuki. Ele estava indo pegar um trem para o trabalho, mas esqueceu que os domingos o trem passa mais cedo. Chegando no trabalho, ele esbarra em um colega, e devido à demissão de um novato, a carga de trabalho dele tem sido maior. Para lidar com essa carga de trabalho, ele está usando os finais de semana para trabalhar e recuperar o tempo perdido. Resumindo, o cara está sobrecarregado nesse momento. Ele está desenvolvendo um jogo chamado Warworld. Mesmo tendo muito trabalho para fazer, seu supervisor lhe dá mais trabalho. Pelo visto, o jogo está muito difícil, então ele terá que adicionar alguns bônus para iniciantes, para que os novatos não desistam no game, pois está difícil demais. Após um longo dia de trabalho, ele resolve virar à noite para testar o jogo. Assim, se passam 3 dias, e ele nem descansou. Infelizmente, ele está quase terminando de organizar o jogo, apesar de ainda haver alguns bugs, mas a noite chega e Suzuki finalmente decide tirar seu merecido descanso. Ao dormir, ele acorda dentro do jogo. Nesse momento, ele está trabalhando tanto, mas tanto, que até mesmo está sonhando com o jogo. Ele consegue usar a interface do jogo apenas usando o pensamento para acessar o menu. Ele coloca seu nome como Sato, o famoso nome que ele sempre usa nos personagens de teste. Depois disso, um grupo de inimigos se aproxima. Todos os homens lagartos são do nível 50. Ao receber o primeiro ataque, ele conclui que esse sonho é muito realista, pois até mesmo conseguiu sentir dor. Como ele é um jogador muito fraco de nível 1, ele acaba se desesperando e ativando todos os ataques só de uma vez. Feito isso, uma enorme chuva de meteoros acaba com quase todos os lagartinhos. Um homem lagarto surge e lhe entrega uma espada, desafiando-o para um X1zinho. Durante a batalha, ele acaba ferindo o lagarto e vencendo a luta. Após isso, ele começa a procurar uma maneira de sair do jogo, mas não consegue. Ao olhar suas informações, percebe que passou do nível 1 para o nível 310. Ele tenta usar uma chuva de meteoros novamente, quase acaba sendo esmagado pelo próprio ataque. Por isso, desabilita o ataque, acreditando que é muito perigoso. Mexendo no inventário, ele encontra itens, dinheiros e equipamentos. Ele veste uma roupa preta no estilo e ao anoitecer, aumenta alguns pontos de batalha. Depois de um cochilo, ele define sua trajetória para o Forte do Guerreiro. Após alguns dias, ele chega no seu destino. Do nada ele percebe vários soldados e um dragão ao redor. Ele pula para dar uma olhada e bate de frente com o monstro, tenta levar ele de base, mas ele consegue assustá-lo apenas com uma pedra. Depois disso, ele percebe que o mesmo lagarto voador que espantou está indo na direção dos soldados. Sentindo-se culpado, ele começa a seguir os monstros. O lagarto começa a atacar os soldados, então, enquanto Suzuki tenta entender o que eles estão falando, percebe que estão fracos demais para enfrentar o dragão. Alguns magos se juntam à luta e uma garota aparece, tentando atacar o dragão, mas acaba sendo pega em seu próprio feitiço. Antes que ela caia, Suzuki a salva. A garota é uma maga militar chamada Zena, que está servindo o exército local há 2 anos. Depois de salvar Zena, Suzuki é atacado por duas amigas delas. Zena impede o ataque e explica tudo para elas. Quando as garotas perguntam quem ele é, ele inventa uma história, mas a garota começa a suspeitar dele. Ele tenta mentir mais, mas as garotas continuam suspeitando. Para não continuar sendo suspeito, ele decide melhorar suas habilidades de persuasão e consegue convencê-las com uma mentira. Porque o roteirista quis assim, né? Como o cara não tem nem mesmo documentos para se identificar, as garotas decidem levá-lo até a cidade para poder identificá-lo. No caminho, ele observa os atos dos soldados retirando as escamas do dragão. Eles estavam fazendo isso, pois podem usar algumas partes do monstro para fazer armas, e até mesmo sopa de lagartixa. Após chegarem na cidade, fazendo agradecimento, a protagonista parte para reportar os acontecimentos aos seus superiores. Ela diz que voltará para dar uma agradecida, quer dizer, para dar um agradecimento, pois ele poderia ter salvado sua vida. Enquanto a cena trabalha, uma garota chamada Luna leva Sato para fazer seu documento. Lá ele coloca suas mãos em uma pedra, e ao dizer seu nome, todas as suas informações de status aparecem. Infelizmente, elas são desatualizadas. Logo, a pedra mostra que ele está no nível 1, sendo que atualmente ele está no nível 310. Depois de pagar pelo serviço, o protagonista recebe seus novos documentos e, como brinde por ter salvado a cena, ele ganha um visto válido por 10 dias para permanecer na cidade. Essa cidade é tão rígida que se ele for pego sem documentos, pagará uma multa, e se não tiver dinheiro para pagar, tornará um escravo. Depois desse dia cansativo, a cena indica uma pousada. Enquanto o cara aparecia na cidade, uma garota aparece, agarra pela cidade e o leva até a pousada portal. A garota se fez isso com ele para conseguir um cliente lá. O cara aluga um quarto por 10 dias. Enquanto ele come, a dona da pousada começa a contar algumas histórias sobre reis, demônios, heróis e... Depois disso, o protagonista decide comprar alguns itens e a garota da pousada se oferece para ajudar. No caminho, ele ajuda algumas escravas com traços de animais. Na hora da compra, o cara fecha negócio pelos itens e retorna para a pousada. Ao comer, ele acaba decidindo que a comida tem um sabor bom demais, como se fosse um sonho. Como ele não consegue sair dessa realidade, ele se levanta novamente para investigar e tentar entender o que está acontecendo. Porque ele não tentou enfiar uma faca no próprio pescoço. No dia seguinte, a mina vai lá para retribuir o favor do cara, e ele a recebe. Ela pretende mostrar a cidade para ele. Como a garota a falta
folga só pra fazer isso, o cara é obrigado a aceitá-la como sua guia. Durante o passeio, ele experimenta várias comidas típicas desse mundo. Um garoto esbarra na Zena e suja sua roupa. Uma maga que usa magia de limpeza oferece seus serviços ao protagonista, e o protagonista fica curioso sobre a magia funcionar nesse mundo. A Zena explica o conceito de magia nesse mundo. A Zena pergunta se tem algum lugar que ele deseja conhecer. No caminho, ele vai até uma base militar e conhece o Templo da Espada, onde um herói Shed segura a espada e tem até mesmo uma sacerdotisa cuidando dela. Ainda no mesmo dia, o protagonista verifica os títulos que já ganhou nesse mundo. Por conta da chuva de meteoros, ele já ganhou até mesmo o título de matador de deuses e de dragões. Ao avaliar seus títulos, ele se sente apelão, mas admite que a habilidade de chuva de meteoros o transformou em um personagem apelão nesse mundo.